Oi pessoal, hoje vamos falar sobre o que devemos fazer para contratar um síndico profissional. Sou Roberto Gomes, sejam bem-vindos às dicas da Sofistic. A busca dos condomínios para a contratação do síndico profissional, por conta dos resultados mais concretos que os condomínios desejam obter, de uma maior exigência por parte dos condôminos, tem se tornado uma missão cada vez mais difícil. Um outro aspecto também que contribui para a dificuldade desse processo é a falta de voluntários orgânicos para assumirem a sindicatura do condomínio. Basicamente por duas razões. Uma delas é que esses condomínios novos, mais modernos, apresentam uma complexidade muito maior da gestão, exige um pouco mais de aspectos técnicos, tem muito mais detalhes, tem muito mais equipamentos modernos que requerem atenções especiais, e isso faz com que a sindicatura orgânica fique cada vez mais difícil. E o outro aspecto é que ninguém mais está disposto a passar pelos dissabores, né, que é o trabalho de um síndico. Então, o trabalho do síndico tem coisas muito lindas, maravilhosas, é um trabalho muito bacana, mas também tem muito problema, né, porque não é fácil lidar com pessoas. E acho que a parte mais difícil do trabalho, um processo de sindicatura, é exatamente essa parte de você ter que lidar com o ser humano, né? São pessoas diferentes, com exigências diferentes, com culturas diferentes e por aí vai. A escolha de um profissional certo e adequado para ser o síndico profissional tem sido cada vez mais desafiadora para os condomínios, né? E os processos de seleção têm se tornado muito complicados, complexos, né? Por um lado. E por outro lado, pela falta até de critérios mais adequados, do procedimento para você fazer essa escolha. Em algumas assembleias onde os síndicos profissionais se apresentam, a gente se depara às vezes com questões que não fazem o menor sentido, às vezes chegam até a ser ofensivas, né? Não que as pessoas façam de propósito, mas porque até por falta de saber o que perguntar, o que questionar, o que é importante saber para tomar decisão na hora de escolher o síndico profissional. Cada vez mais se faz necessário que o gestor de um condomínio seja alguém que colecione uma experiência e currículo para poder enfrentar essas questões que envolvem o condomínio. É necessário que esteja preparado para enfrentar e responder a todas as obrigações legais do condomínio, que não são poucas. Tem que ter uma capacidade de conviver de forma harmônica com os condôminos das mais variadas personalidades e exigências, a gente já comentou sobre isso. É necessário que saiba administrar bem as vaidades dos conselheiros. Esse é um grande problema que os síndicos profissionais enfrentam, né? E por que eles enfrentam esse problema? Porque, como não se tem de uma forma muito clara qual é o papel do conselho fiscal, isso não está muito bem estabelecido nem na convenção do condomínio, muito menos no Código Civil. Os conselheiros, pelo fato do síndico ser profissional, não ser orgânico, acabam trazendo para si a responsabilidade de fazer a gestão do condomínio e interferir no processo de gestão do síndico profissional. Isso não está correto e isso acaba gerando conflito, né? Então, esse é um problema, um dos problemas mais sérios que eu acho que os síndicos profissionais têm enfrentado ultimamente nos seus condomínios. E por último é conseguir estabelecer as prioridades de condomínio sem que desejos pessoais de quem quer que sejam possam estar à frente disso, né? Então, do próprio conselho ou de um grupo de condôminos, o síndico tem que ter muito cuidado para poder lidar com essa situação e buscar de uma forma equilibrada e equânime qual é o objetivo, qual é o foco, para onde o condomínio quer ir e não para onde um determinado grupo de condôminos pretende que o condomínio vá, né? Estamos diante de uma missão difícil. Escolher um síndico profissional, escolher um bom profissional para ser síndico profissional não é nada fácil, né? Algumas características são bastante interessantes a gente observar e que irão nos ajudar
com certeza, nesse processo de seleção. O primeiro deles é a escolaridade. Eu acho que, na minha opinião, né, é mandatório que o síndico tenha um nível universitário. Eu acho que a responsabilidade daquilo que ele vai enfrentar requer que ele esteja bem preparado, né? As especialidades, eu acho que existem várias especialidades que acabam dando uma certa formação a esse profissional que o credencia a exercer essa função. A cadeira da contabilidade, administração, direito, engenharia, arquitetura. Eu acredito que sejam as cadeiras mais adequadas, porque tem dentro de todo o estabelecimento do seu currículo matérias que credenciam e habilitam o síndico a exercer bem a sua função. E de uma forma comum em todas elas, o processo de gestão é muito forte e o processo de relacionamento pessoal também. Então eu acho que essas cadeiras, não que as outras, não estou desprezando nenhuma, mas eu acredito que essas que eu citei aqui sejam aquelas mais adequadas. Experiência. Entendo também que um bom par de anos na vida corporativa deve ajudar muito esse profissional no exercício da sua função como síndico profissional, né? A gente que vem do mundo corporativo está muito acostumado com o cumprimento de metas, estabelecimento de metas, cumprimento de metas, a estabelecer indicadores de performance, os famosos KPIs, né? E existe aquele velho ditado: você não consegue administrar aquilo que você não consegue medir, né? Então, um síndico, um profissional que venha de uma vida corporativa adequada, que tenha ocupado cargos relevantes na sua vida profissional corporativa, de certa forma, com certeza, vai ajudar muito esse profissional no desempenho das suas funções. Agora que a gente já identificou o perfil do síndico profissional, vamos falar um pouquinho sobre o processo de contratação. Então agora eu já sei como é o profissional que eu quero, quais são as qualidades desse profissional. Agora a gente vai falar sobre de que forma o condomínio, o que o condomínio deve fazer efetivamente para contratar esse profissional. É muito comum quando nós síndicos profissionais vamos nos apresentar numa assembleia, a gente ser surpreendido por alguém do conselho ou do grupo diretor que está organizando o evento e dizer o seguinte: olha, você tem 5 minutos para fazer a apresentação da sua empresa e serão liberados mais 5 minutos para que os condôminos façam as questões e tirem as suas dúvidas. Gente, é humanamente impossível você conseguir fazer uma proposta decente, apresentar o seu trabalho em 5 minutos, né? E muito menos, é muito pouco provável, ou quase nada provável, que uma assembleia consiga tomar uma decisão em 5 minutos para fazer uma escolha adequada, né, do profissional que vai cuidar do seu patrimônio. Outra coisa também que às vezes acontece é quando o síndico ele prepara tudo, coloca lá o data show, prepara a sua apresentação com o maior carinho, com a maior responsabilidade, e aí ele escuta antes mesmo de iniciar que, olha, não precisa apresentar, a gente sabe muito bem o que você vai mostrar, vamos direto aos debates e às dúvidas. Isso é desmotivador e, da mesma forma, acaba resultando numa escolha nada adequada, né? Esses exemplos que eu dei, e existem outros que a gente poderia ficar falando aqui, eles acabam mostrando, primeiro, que os condomínios não estão preparados para fazer essa seleção. E por último, que o resultado dessa seleção vai ser catastrófico, né? Porque a escolha vai se dar com certeza ou por empatia ou por preço. Então, essa assembleia muito provavelmente vai escolher daqueles síndicos que tiveram oportunidade de se apresentar, aqueles que ou foram mais simpáticos, né? E acabaram falando de uma forma até politicamente aquilo que as pessoas queriam ouvir, né? Ou aqueles que apresentaram um preço que efetivamente seria um preço super atrativo para aquela situação, para aquele condomínio, né? E tanto num caso quanto o outro, muito rapidamente esse condomínio vai perceber e vai sofrer as consequências de uma escolha feita dessa maneira.
Então, a gente vai dar para vocês aqui agora algumas dicas de como montar um processo de seleção, como preparar um processo de seleção de forma clara, de forma tranquila, para que vocês tenham condições de fazer uma escolha adequada, sem atropelos, de forma correta, com critérios adequados. Então, a primeira coisa é definir um pequeno grupo entre os condôminos para que seja o responsável pelo processo preliminar da escolha. Pode ser o Conselho Fiscal, pode ser um grupo formado por 3, 4 condôminos, sendo que um deles ou 2 sejam do Conselho Fiscal, pouco importa. O importante é que tenha um grupo e esse grupo seja, então, o responsável por esse processo da pré-seleção. É importante que nessa triagem seja feito um processo de entrevista, né, com aqueles profissionais, com aquelas empresas escolhidas, né? E é nessa entrevista, é nesse processo que deverão ser esgotadas todas as dúvidas, deverão ser feitas todas as perguntas. Esse cara deverá ser explorado ao máximo no seu conhecimento, na sua experiência, na sua desenvoltura, né? Então esse é o momento correto, onde vão estar 3, 4 condôminos e mais o profissional. É um ambiente de poucas pessoas, onde vai se conseguir debater, onde vai se conseguir se escutar e vai se ter tempo para isso, né? É aí que ele vai ter que fazer a apresentação dele efetivamente de uma forma mais clara e com um tempo adequado. Na triagem deverão ser entrevistados, eu recomendo que no mínimo umas 5 empresas, né? E como vocês vão escolher essas empresas? Vocês podem escolher através de sugestões da própria administradora, que com certeza tem condições de apresentar bons currículos para vocês, mas vocês também devem ir atrás de outros canais, como esses portais especializados, como a Sindiconet, por exemplo, que é um excelente portal e ela acaba oferecendo ali um menu enorme de alternativas de empresas que trabalham com sindicatura e que com certeza vocês vão conseguir obter ali bons profissionais. Então, feito esse critério, partam para o processo pessoal de entrevista e desse grupo de 5, 6 empresas, selecionem 3 delas, né? E aí vocês podem fazer até uma planilha onde vocês vão colocar as qualificações que vocês entendam que sejam importantes, que o profissional tem que ter, e aqui todos os profissionais. E aí vocês vão qualificando através de pontuações que vocês definirem, o quão cada um deles está se saindo melhor do que o outro em cada um daqueles quesitos. E aí vocês escolhem desses 5, 6, os 3 que vocês acharam que apresentaram as melhores condições. Feita essa escolha, vocês devem chamar ou entrar em contato com essas 3 empresas e aí sim, nesse momento, estabelecer o critério que vai ser usado na Assembleia. Então dizer, olha, vocês vão ter 20 minutos para fazer a apresentação e serão dados mais 10 minutos para que haja um debate com a Assembleia e que as pessoas possam dirimir todas as dúvidas e obter de vocês tudo aquilo de conhecimento que vocês têm e que vocês poderão ofertar ao condomínio. Aqui eu faço mais uma recomendação. Para esse debate, vocês devem preparar essas perguntas, né? Então eu recomendo que esse grupo que foi formado entre em contato com o condomínio e peçam que eles mandem as questões que eles gostariam que fossem feitas e que esse grupo faça uma triagem. Primeiro que vocês vão eliminar um número enorme de perguntas repetitivas, né? E que vocês podem eliminar de cada 10 fazer uma só. E mais do que isso, elencar aquelas questões que sejam importantes efetivamente para a tomada de decisão. Porque vão aparecer perguntas das mais variadas qualidades possíveis, né? Desde do tipo que eu já ouvi, se queimar a lâmpada do elevador, do hall do elevador social às 3 horas da manhã, o que você vai fazer? Fazer nada? Como é que vai fazer o quê? Né? Então esse é o tipo de pergunta que não deve ser feita num processo de seleção tão sério, tão específico quanto esse. Então essa seleção prévia das questões é muito importante e aí eu recomendo que durante a Assembleia, uma vez concluída a apresentação pelo profissional, que um membro desse grupo
que foi escolhido pelos condôminos para fazer o processo, seja o roster desse procedimento e faça as questões ao entrevistado, como se ele fosse um entrevistador, né? E ele faça todas aquelas questões que já foram previamente selecionadas. Eu acho que, encerradas as apresentações e encerrado esse debate, a Assembleia vai estar perfeitamente apta e preparada para fazer a sua escolha e fazer a sua votação. Eu estou certo de que, tomando esses cuidados, os condomínios terão grandes chances de fazer boas escolhas, de escolherem bons candidatos, excelentes profissionais, e, por outro lado, os profissionais de qualidade, os excelentes profissionais, também terão mais oportunidades de conquistarem os seus espaços e não serem escolhidos por preço ou por empatia. Essas são as dicas que eu tinha para dar para vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, inscreva-se, ative o sininho, que assim que sair a próxima edição, o próximo vídeo, você vai ser o primeiro a saber. Outra coisa, se você tiver algum tema específico que você gostaria que a gente trouxesse para cá para poder explicar, fique à vontade, coloque nos comentários e quem sabe o próximo vídeo a gente vai estar fazendo especialmente para você. Por hoje é só e até as próximas dicas.